Meu nome é Eduardo Bridal Toé. O grupo é formado por mim, Rafael Spinacé, João Pedro Della Valentina e Maria Fernanda Negrelli. Nós vamos falar sobre as classes Oligoqueta e Poliqueta do filo dos anelídeos. O que são os anelídeos? São animais invertebrados de corpo mole, cilíndricos, segmentados, livres ou parasitas no caso da sanguessuga, aquáticos e terrestres. Aquáticos a gente tem como exemplo o Tubifex. São carnívoros, herbívoros, detritívoros ou hematófagos. São características desse filo animais tribáticos, possuem celoma, vão ter um sistema digestório completo, sistema circulatório fechado, vão realizar respiração cutânea ou branquial por difusão, vão realizar suas trocas gasosas, né? Sistema nervoso ganglionar, sistema excretor por nefrídeos, vão realizar a reprodução sexuada ou assexuada. Assexuada a gente tem a bipartição e o brotamento, por exemplo. São classes desse filo, o Poliqueta e o Oligoqueta, como eu comentei, mais o Hirudinea, que não vai ser o objetivo do grupo. Importância ecológica. São de grande importância ecológica, principalmente a minhoca, que a minhoca vai ser responsável pela produção do humus e a produção de suas galerias no solo. Essas galerias vão permitir a entrada de água e ar e dejetos com maior facilidade, que são de grande importância para plantas, por exemplo. É característica também a identificação das mudanças no pH do ambiente. Então, no caso do Tubifex, ele vai identificar a contaminação aquática, porque é aquático. Tá, seguindo no grupo dos oligoquetas. Eles são mais famosos pelas minhocas, mas são animais de ambientes terrestres e água doce e salgada. São de segmentação bem desenvolvida e têm o seu prostômio pequeno. O prostômio seria o primeiro anel menor, que é onde fica o ânus. Oligoquetas, sua locomoção é dada por contração e relaxamento. Seu sistema digestório é dividido em três partes. A primeira parte é a boca, a faringe e o esôfago. A segunda parte é o papo, a moela e o intestino, que vão continuar a digestão e vão realizar a absorção no intestino. E sua terceira parte é o reto e o ânus. Como eu disse anteriormente, tem o sistema digestório completo. Sua alimentação, ou eles vão ser predadores por sucção da faringe em água doce, ou comedores de depósito, no caso das minhocas que vão ingerir o substrato, detritívoros aderindo partículas acernas. Esse sistema nervoso e órgãos sensoriais. O sistema nervoso central é composto por um gânglio cerebral, este vai originar vários nervos prostomiais. Além desse gânglio cerebral, nós vamos ter os conectivos circoentéricos e os gânglios segmentares, que originam os nervos motores sensoriais. No caso da identificação da mudança do pH, o responsável por isso são os quimiorreceptores. Sua excreção e osmorregulação. Praticamente cada segmento vai realizar a excreção e contribuir na osmorregulação, com exceção de alguns aí, como por exemplo o prostômio. Os de ambiente aquático regulam com facilidade a água, porque eles estão na água, e os terrestres vão ter certa dificuldade porque dependem da umidade do ambiente, a água do ambiente. Seguindo, nós temos a circulação e as trocas gasosas. Como o sistema circulatório é fechado, nós vamos ter que o sistema circulatório está por três vasos principais. O longitudinal dorsal, que vai ser como o coração, que vai ser o bombeador. O longitudinal vertebral e o longitudinal subneural, que vão transmitir o sangue pelo resto do animal. As trocas gasosas. A maior parte das trocas gasosas entre o sangue e o tecido vão ocorrer nas redes capilares. Seguindo, nós temos que a reprodução sexuada. Bom, eles são hermafroditas, ou seja, eles têm os dois sexos. Então, eles vão ter suas glândulas produtoras de muco. Essas glândulas vão ser responsáveis pela junção de dois animais, onde nas suas cópulas, que é onde eles vão se grudar, eles vão trocar seus espermas. Esperma feminino, masculino. Eles apresentam os dois, no caso, um só. Eles não vão formar larvas. E tem essas espermatecas, que são a característica que
o segmento onde eles vão armazenar espermas, tanto deles quanto de outros animais da mesma espécie, pode ser também. Sua reprodução assexuada ou é bipartição ou brotamento, como eu li anteriormente. Então, por bipartição, a gente vai ter essa fragmentação do corpo, que quando eles se regenerarem, nós vamos formar novos indivíduos. E o brotamento, que vai ser a formação de brotos que vão se desenvolver e formar novos indivíduos. Poliqueta é uma classe de anelídeo que inclui mais de 10.000 espécies registradas de vermes aquáticos. O nome deriva do grego, como vocês podem ver, poli significa muito e caeta significa cerdas, o que referencia as várias cerdas que cobrem todo o seu corpo. A grande maioria das espécies é típica de ambiente marinho, mas algumas ainda são encontradas em água salgada ou água doce. Podem ser de vida livre, rastejadores ou sedentários, cavadores ou perfuradores. Muitas espécies de poliquetas são coloridas e algumas são iridescentes, ou seja, têm uma cor parecida com aquela que a gente vê no arco-íris. De maneira geral, são indivíduos segmentados de forma cilíndrica, com um leve achatamento dorso-ventral, com um par de parapódios em cada segmento. São dotados de prostômio bem desenvolvido, mas esse não é o primeiro segmento. No caso, esse título vai para o peristômio, que também é presente nesses animais. A boca é localizada ventralmente entre o prostômio e o peristômio. Já o pigídeo é um segmento não celomado terminal onde fica o ânus. Os poliquetas medem de 5 a 10 centímetros de comprimento em média, mas algumas são bem menores, com apenas 2 milímetros, e outras que podem atingir até 3 metros. Em geral, os poliquetas cavadores apresentam uma musculatura circular bem desenvolvida justamente para permitir esse movimento de escavação, que é dado por peristalse, como por exemplo as minhocas, que formam os tubos debaixo da terra, as galerias, que já foram citadas anteriormente. O cérebro e os cordas nervosos em escada de mão de poliquetas são semelhantes dos anelídeos em geral. O cérebro deles, no entanto, pode ser grande e lobado se a cabeça possuir órgãos sensoriais. Por isso, a gente diz que eles possuem um sistema nervoso central, além de glândulos adicionais, que são denominados glândulos pedais, que estão ligados às cordas nervosas segmentares nas bases dos parapódios. Esses glândulos só pertencem aos poliquetas e desempenham o papel de centros de controle dos movimentos parapodiais. A nutrição dos poliquetas está diretamente relacionada ao seu hábito de vida. Os poliquetas sedentários, que são cavadores ou tubícolas, alimentam-se de depósitos, utilizando como alimento a matéria orgânica presente no sedimento. Ou podem ainda capturar partículas em suspensão, e nesse caso, normalmente as espécies possuem algum tipo de apêndice ciliado que serve para aprisionar as partículas. Os poliquetas carnívoros, herbívoros ou detritívoros são essencialmente imóveis. Os carnívoros, em geral, apresentam uma faringe muscular bem desenvolvida ou mandíbulas com dentes para agarrar as presas e assim conseguir o alimento. Alguns outros ainda podem ser parasitas, tanto de outros poliquetas como de enguias ou estrelas do mar. O sistema digestório nos poliquetas é um tubo reto que se inicia na boca e vai até o ânus. Ele diferencia dos anelídeos em possuir faringe, ou cavidade bucal, se não tiver faringe, esôfago curto, estômago em algumas espécies, intestino e reto. A forma de defecação é bem diversificada, sendo que nos rastejantes e cavadores as fezes são excretadas e abandonadas. Muitos poliquetas tubícolas bombeiam água unidirecionalmente através de seus tubos, defecando na corrente exalante. Nesse caso, alguns poliquetas evitam a contaminação fecal vivendo de cabeça para baixo, com um ânus para cima, enquanto outros se viram temporariamente para defecar na superfície. Muitas espécies consolidam as fezes em pelotas fecais ou fitas muito densas, que tendem a não ser ressuspensas, para não entrar novamente nos tubos e não contaminar. A respiração é predominantemente cutânea, mas também pode ser complementada pela respiração branquial em algumas espécies. O sistema circulatório é fechado na maioria dos poliquetas e compõe-se de um vaso sanguíneo dorsal, situado sobre o tubo digestivo, um vaso sanguíneo ventral e uma rede de vasos laterais que os conectam. O sistema excretor é nefrídico e os poliquetas são animais dióticos, ou seja, possuem sexos separados. A reprodução é normalmente sexuada. Em geral, depois da fecundação, já é vista rapidamente uma fase larval, ou seja, eles têm inicialmente uma fase larval, e em seguida o corpo passa por uma metamorfose que transforma a trocófora em corpo juvenil e é caracterizada pelo alongamento gradual da zona de crescimento, na qual os novos segmentos são acrescentados na região do pigídeo. Certas espécies ainda podem apresentar a fase trocófora dentro do ovo, eclodindo já um indivíduo na fase juvenil sem passar pela fase larval.